Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Estamos em continuidade à sessão da parte da tarde do dia 5 de abril, após alguns problemas técnicos aqui com o JITS, espero tudo melhorar, e com a minha internet também, que caiu. Estamos no item 8 da pauta, recorrente Fazenda Nacional interessada em Militec. O conselheiro Caio estava relatando, estava já aqui na parte da admissibilidade, se não me engano, né, conselheiro Caio? Exato, presidente. Estava aqui na parte, quando eu caí, que é ainda que este conselheiro. Né? Então, por favor, está com a palavra. Muito obrigado. Ainda que este conselheiro reconheça que por diversas vezes o cabimento ou não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo por si só gerar bastante celeuma, e até ser propriamente questionado pela via recursal especial, é certo que não existe qualquer ressalva do teor do dispositivo regimental acima citado, qual seja o parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2, em relação da sua incidência, independentemente de qual súmula foi aplicada e quais fundamentos para a sua adoção. Trata-se de uma regra processual de hierarquia regimental objetiva que limita o manejo do recurso especial, seja este interposto pelos contribuintes ou pela PGFN. Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das colendas turmas do CARF, na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a regra do regimento a sua utilização na resolução do litígio para criar, então, a hipótese limitante. Porém, como já dito, pode a parte recorrente trazer em seu apelo a alegação específica sobre a indevida incidência do entendimento sumulado ao caso concreto, demonstrando que seria incabível, havendo, então, uma falha jurisdicional. Contudo, em caso, neste processo, não é o que ocorre. A PGFN nada menciona sobre a aplicação da referida súmula 14, ou mesmo questiona a incidência dessa limitação recursal do parágrafo 3º do artigo 67 para devidamente justificar o cabimento do seu recurso especial, acabando por ignorar o fato de que a matéria foi precisamente resolvida com a aplicação de súmula. O silêncio da recorrente é total, como se a súmula não tivesse sido invocada ou o dispositivo regimental fosse inexistente. Registre-se que o despacho de admissibilidade ponderou espontaneamente, sem provocação da recorrente, a questão da utilização no acórdão recorrido da súmula CARF número 14, analisando os paradigmas, concluindo a autoridade de admissibilidade que esta situação não é de total impedimento. Isso porque o recurso pode até ser admitido desde que o paradigma posterior à edição da súmula e tratando situação similar, deixe de aplicar o entendimento nela veiculado, justificando tal posicionamento. No caso que se cuida, a recorrente desafia a não aplicação da súmula de forma indireta. Então, a autoridade fez essa interpretação, né? Entende esse conselheiro que não houve desafio nenhum, direto ou indireto, e que mesmo assim, diante de norma processual objetiva e literal, veiculada nesse parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2, o recorrente deve sempre, então, expressamente defender o cabimento do apelo. Não há desafio processual indireto, implícito, misterioso. A observância do regimento interno não é seletiva e tampouco comporta flexibilização. Ainda que o teor da súmula CARF 14 possa ser bastante amplo, abstrato e genérico, como o próprio manual de admissibilidade menciona na sua página 41, é dever da parte insurgente justificar o afastamento de óbices regimentais ao cabimento do seu próprio apelo, não podendo ser tal falha ignorada ou muito menos suprida espontânea e institucionalmente pela atividade de processamento do próprio Tribunal Administrativo. Em acréscimo, o parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2 fala de, abre aspas, decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF. Ou seja, para sua aplicação não é sequer necessário invocação expressa do entendimento. Em caso, como já adiantado, por se tratar de lançamento de omissão de receitas com base no 42 da 9430, o entendimento se amolda, na verdade, né, com mais precisão, também a súmula 25. Tá, o entendimento é mais objetivo e mais conciso que a súmula 14, e, diferentemente dessa outra, anterior e mais antiga, o Manual de Admissibilidade do Recurso Especial nada trata de sua natureza ampla e genérica,
não havendo qualquer suporte para superar a adoção do entendimento correspondente pela relatora do acórdão recorrido como elemento que obsta o manejo. Desse modo, em razão do silêncio da parte insurgente e da ausência de qualquer dialeticidade sobre tal ocorrência, sendo descabido, em sede de análise de conhecimento, um juízo presumido de incorreção da decisão quanto à adoção da súmula para a resolução da matéria, o presente recurso especial não merece ser conhecido nos termos da regra objetiva do parágrafo 3º do artigo 67 do anexo 2 do recurso do regimento, presidente. Então, preliminarmente, eu voto por não conhecer nos termos do parágrafo 3º. Perfeito. Vamos fazer a votação ou querem fazer tudo junto? Vamos fazer a votação primeiro, se a gente conhece não conhece pelo parágrafo 3º? Melhor, né? Então, conselheira Edeli, por favor. Eu divirjo, né? Já tivemos esse debate na última sessão, no processo da Valesa, né? Naquele caso era um voto meu, do acórdão recorrido, que a Procuradoria questionava, e eu entendi, assim como entendo aqui, que eu coloquei a declaração, o voto vencedor, né? Que eu apresentei naquele acórdão, eu coloquei na minha pasta, né? E as premissas, assim, em resumo, né? No voto condutor do acórdão, a aplicação do entendimento simulado ao presente caso não se deu de forma direta e demandou a análise das circunstâncias dos casos concretos para qualificá-las e só então confrontá-las com a súmula, dada a vagueza das expressões adotadas em seus enunciados. Vejo semelhante aqui. No julgamento, lá tinha confrontação da súmula desde a primeira instância. Ao final dessa análise, as súmulas são apenas citadas, a ST a 14 a 25, são citadas em reforço ao entendimento de que parte das condutas referidas não caracteriza o intuito de fraude, 71 a 73, exigido pelo 44.2 do 430, para a qualificação da penalidade. É evidente, portanto, que se o voto condutor do acórdão recorrido não mencionasse referidas súmulas, a decisão seria exatamente a mesma. De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio precisamente naquele ponto antecedente da argumentação, indicando o paradigma que, diante de conduta semelhante, afirmou caracterizar o intuito de fraude e manteve a qualificação da penalidade. Eu só não conferi aqui, mas eu acredito que seja aqui também a qualificação por conta da significância, né? Só tenho que confirmar isso, mas vejo... Oi? Exatamente. E o 101.96757, ainda que ele tenha sido proferido antes da súmula, o fato é que ele não contraria a súmula, né? Diversamente de outros paradigmas que passam diretamente para a manutenção da qualificação da penalidade em virtude da infração, e nesse caso da Valesa, inclusive, havia um paradigma que havia sido rejeitado por isso, o 71.96757, que é um acordo que recorrentemente a gente aceita como precedente para discussão, para rediscussão de multa qualificada em depósito bancário, ele expressamente diz que, por conta da significância do valor, a multa deve ser qualificada. Então, ele não qualifica sem nada, né, em virtude apenas da omissão de receita, né, ele traz um elemento a mais, e é nesse ponto antecedente que eu entendo que a divergência está caracterizada, não vejo, entendo que não é necessária argumentação específica quanto à inaplicabilidade do entendimento simulado, porque o recurso da Procuradoria é anterior, né? Ele não se presta a questionar o entendimento simulado, mas sim a afirmar que as consequências nele também expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por ele também demandados, do que decorre necessariamente sua inaplicabilidade, ainda que ausente argumentação específica nesse sentido, né? Então, aqui é um paradigma anterior ao RICARF 2015, né? Não é como no caso da Valesa, um posterior, mas eu entendo que, excluídas essas peculiaridades do caso da Valesa, a minha divergência em relação ao conselheiro Caio permanece a mesma. E aí eu voto pelo conhecimento. Ok, conselheira Lívia, como vota? Só para ver se eu entendi o voto do doutor Caio, é uma linha que acho que ele já adotou, né, em outras hipóteses. Se o acórdão recorrido invoca a súmula e o recorrente não questiona a aplicação dessa súmula, o recurso não deveria ser conhecido. É esse o resumo do seu voto? Correto? Esse é o cerne. O principal argumento é que, assim, a partir do momento que eu tenho uma regra objetiva que não cabe recurso contra acórdão que adota a súmula, e o acórdão adotou a súmula, e no recurso sequer menciona que foi resolvido por súmula,
prevalece a regra objetiva, basicamente é isso. Poderia a Fazenda dizer, olha, a súmula foi aplicada de forma equivocada. Se ele escreveu isso e ponto, já tem dialeticidade. Aqui não tem. Ele trata como se a conselheira sequer tivesse adotado a súmula. Entendi, não está claro. Entendo, mas acho que para conhecimento eu não posso ser tão estrito. Eu tenho uma percepção um pouco mais ampla de, na dúvida, conheço. Pode ter sido esquecimento da Fazenda, enfim, não é porque ela esqueceu de fazer um argumento ou de esqueceu de ver que tinha súmula, esqueceu de contestar a súmula, no caso. Mas, enfim, se está dialogando, se tem divergência jurisprudencial, acho que não, o fato de o acórdão recorrido ter invocado súmula e a Fazenda não ter questionado a aplicação da súmula, mas indiretamente traz um paradigma que consegue questionar, eu consigo conhecer. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais aberta para conhecimento. Então, entendi o voto, mas vou com a conselheira Ideli. Acho que no caso, e é interessante porque para quem acha que reiteração é a mesma coisa que omissão, e justificar a multa qualificada na reiteração é justificar na omissão, então, portanto, aplica a súmula, você está aplicando um preconceito seu de que reiteração é omissão, então não é justificativa para aplicar a súmula, não é justificativa para qualificar a multa, então eu aplico a súmula. Mas para quem entende que reiteração é argumento à parte, então não vai aplicar a súmula, porque vai entender, não, é omissão plus reiteração, então não é caso de aplicação da súmula. Então tudo vai de acordo, você vai usar o seu preconceito de se reiteração é ou não argumento autônomo para aplicar ou não a súmula. Então, acho que esse caso é um caso típico de a aplicação da súmula vai muito de acordo com o que você entende por justificativa para a qualificação da multa. Então, quem acha que reiteração é só uma medida da omissão vai falar, não tem justificativa, é só omissão, reiteração é só omissão, então a multa foi qualificada com base na omissão, então vou aplicar a súmula. E quem achar que reiteração é argumento autônomo vai falar, não é caso de aplicação da súmula, porque é reiteração mais, omissão mais reiteração. Então, acho que é um típico caso de conhecimento aqui, porque a súmula depende muito do seu entendimento, e eu não posso usar o meu entendimento de um mérito para aplicar ou não uma súmula, que é a grande discussão, né, que a gente tem. Então, com a divergência da doutora Ideli. Conselheiro Caio, depois conselheiro Matosinho. Conselheiro Caio está com a palavra. Eu só queria dizer, perfeito, concordo com a doutora Lívia, só que quem deve fazer esse trabalho é a parte de recursão. Conselheiro Matosinho? Presidente, só para, assim, eu ter certeza que eu estou indo na linha correta, né, questionando desde o início, eu olhei o acórdão, eu vi que a emenda do acórdão, ela fala muito expressamente na ocorrência do paradigma, estou falando, de fraude, mas se você olhar o decisum, ele só afasta a questão de inconstitucionalidade nessa parte, embora tenha tratado da parte que fala de decadência. A existência de dolo, fraude, sonegação. Então, assim, só confirmando aí com o relator, até porque você não usou isso na sua fundamentação, né, porque vai um pouco além, até no meu modo de ver, do que você colocou. Eu estou trazendo o questionamento em função do que ele trouxe da ação passada, na qual eu não acompanhei aquela divergência na oportunidade, né. Que nesse caso aqui, além de não consta no acordo qualquer menção, discussão assunto. Matosinho, mas é uma segunda situação, né? A primeira situação que o relator está levantando, pelo que eu entendi, vamos não conhecer logo pelo 167, parágrafo 3º, aí, superado isso, a gente vai entrar nessa sua discussão. Exatamente para ver se... por enquanto, a gente só está nesse primeiro ponto, tá? Não, eu depois a gente vai aprofundar. Pelo que eu entendi, a estratégia do voto é nesse sentido, né? Tá. Então, conselheiro Matosinho, como o seu voto? Nesse primeiro ponto. Desculpa, Fernando. Desculpa, é porque você estava com a palavra. Desculpa. Conselheiro Fernando, como voto? Presidente, na sessão passada, né, justamente nesse processo citado pela conselheira Ideli, naquele caso da Valessa, eu acompanhei o entendimento do conselheiro Caio, né?
é interessante, né? Porque nada como a gente pegar um processo para relatar, que às vezes a situação se reverte, né? Então, eu estou nesse meu início de Câmara Superior aqui, a gente vai se deparando com os temas e, principalmente no conhecimento, é muito fácil a gente, não sei os outros, mas eu ainda não estou com tanta firmeza em alguns pontos. Né? Eu tenho um outro processo na pauta aqui, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui vai valer para lá. Né? Então, eu reformulando o meu entendimento do mês passado, tendo que, se os argumentos fáticos ali trazidos no recurso especial forem suficientes, ainda que não cite expressamente a questão da súmula, ele pode ser válido, sim, como paradigmas e, consequentemente, divergentes. Então, eu vou acompanhar, nesse caso aí, a conselheira dele, para não aplicar o parágrafo 3º de 67, no caso. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, é mais uma discussão que a gente sempre para e faz. E na sessão anterior, eu fui relator de um caso, que é o 9101005368, Capital Factory. E aí, nesse caso específico, que no meu entender, muito parecido com o hora relatado, colegiado por unanimidade de votos, não conheceu do recurso especial pela falta de pré-questionamento. O caso lá era aplicação expressa de súmula, e a Fazenda Nacional não atacou essa fundamentação e trouxe no especial o argumento da prática reiterada, que passou despercebido pelo recorrido. Aqui para mim, o racional é totalmente aplicável, e nesse ponto de aplicação expressa de súmula no acórdão, se a Fazenda não questiona, eu me alinho ao Dr. Caio de que existe um vício anterior a similitude de fato, que é do pré-questionamento. Concordo que o fundamento pode ser, eu não aplico a súmula porque eu estou vendo um elemento adicional que é caracterizado pela prática reiterada, mas faça, porque na ausência, não dá para eu sair, né, do acórdão e pegar os fatos, falar, mudaria, não, porque o colegiado aplicou a súmula. Então, para que subir, deve a aplicação da súmula ser pré-questionado para o próprio colegiado falou, ainda assim eu aplico a súmula. Aí, beleza, acho que a gente está maduro para julgar. Mas nessa ausência, não dá para saber como, inclusive eu participei daquele colegiado, como que ele se portaria diante da prática reiterada. Então, eu acho que na linha do Dr. Caio, acompanho pelo não conhecimento, presidente. Conselheira Deli pediu a palavra. Só porque o Capital Factory, foi unânime, né? Eu acompanhei o conselheiro Tozelli reformulando o segmento que eu havia proposto em sede de agravo, porque entendi que havia cometido um erro na medida em que o recorrido ele não trouxe as questões que seriam o plus para a qualificação da penalidade. Então, ele trata como se não existisse nenhum plus. Né? E eu olhei, na verdade tinha, mas o acórdão recorrido foi omisso em relação ao plus. E aí ele não analisa o plus e aplica a súmula. Então, na verdade, não foi a ausência de questionamento da Fazenda acerca das súmulas, mas sim a ausência de pré-questionamento desse plus para a qualificação da penalidade em sede de omissão de receita. A Procuradoria deveria ter embargado aquele acórdão antes de apresentar o recurso especial para que o colegiado se manifestasse expressamente se, na presença de prática reiterada ou volume significativo, se aplicavam as súmulas. Então, como esse plus deixa de existir, então passa a ter, nem tem similaridade com os paradigmas. Né, apesar de que as circunstâncias fáticas fossem semelhantes, mas não quando a gente compara acórdão com acórdão. Então, só para esclarecer que o pré-questionamento lá foi de fato, e não aqui o questionamento em recurso, a dialética no recurso acerca da aplicação da súmula. Ok, conselheira. Conselheiro Matosinho, agora está certo. Pode votar. Presidente, eu sou aprendiz tanto quanto Fernanda, um aprendiz mais jovem ainda, né, na questão do conhecimento.
mas, salvo até a possibilidade de enfrentando diretamente um caso concreto quando você analisa, como diz o Fernando, parece aqui uma situação muito similar à anterior. Eu vou acompanhar o relator, entendo que, de fato, caberia, no mínimo, ser objetada aí a aplicação da súmula pelo recorrente, e mais, me parece que trazer uma situação concreta em que o acórdão paradigma, ou pelo menos isso, né, até aceitaria que a recorrente não fizesse a distinção, mas o acórdão tivesse feito o paradigma. E o acordo que ele trouxe, ele não faz distinção. Ele não entra nesse tema, até porque não foi instado a isso. Na questão da multa qualificada, o fundamento é puramente o afastamento da inconstitucionalidade. Então, não vejo como dizer que ele ia decidir nesse caso igualmente. Então, me parece assim, eu vou talvez um pouco além do raciocínio do CAE, entendo que não está configurado a divergência nesse aspecto. Tanto pelo fato de não ter se sustado, acho que até superaria, se o acordo trazido com o paradigma tivesse enfrentado e dito, olha, aqui não é o caso de aplicar a súmula porque por tal motivo, né, que fosse. Então, eles teriam divergência. Aqui eu não vislumbro a divergência, vou acompanhar o relator aditando essas minhas conclusões aí, eventualmente posso colocar pelas conclusões, mas eu acho que seria importante esse reforço de argumentativo aqui, caso seja mantido pela maioria, eu votaria pela conclusão. Ok. Conselheiro Matosinho, deixa eu só contextualizar aqui. O primeiro fundamento para não conhecimento do Dr. Caio, até onde eu estou vendo aqui, é o 67, o parágrafo 3º. Aí, logo no final, aceita caso superado tal óbice. Então, eu acho que essa sua segunda situação, porque, pelo que eu estou entendendo, o senhor está votando conhecimento de uma forma já comparando o paradigma. Ele fez uma separação como se fosse preliminar e mérito, fazendo uma analogia dentro do conhecimento, né? Então, eu estou entendendo o que o senhor está falando. E eu acho que mas a questão, a segunda situação ainda vai acontecer. Eu ainda não vi, mas parece que tem. Eu gostaria que o relator esclarecesse para deixar tudo claro. Nesse aspecto, ele está admitindo, ele acha que existe a divergência. Não, ele ainda, eu não vi, eu não sei. Mas o que eu estou entendendo que o relator está suscitando primeira situação, não conheço pelo 67, parágrafo 3º. Essa situação, a maioria entende que não, a maioria entende que sim. Se a maioria entender que sim, não vamos adiante. Vamos parar no 67, parágrafo 3º. Se a maioria entender que não, o relator vai para o segundo fundamento de não conhecimento. Foi o que eu entendi da estratificação do voto dele, tá? Mas eu gostaria que o relator falasse. Pois não, doutor Caio, por favor. Perfeito, presidente. Até a ordem, porque como é um óbice regimental que eu estou identificando, ele vem antes da prestabilidade, se presta ou não o paradigma, que eu acredito que é isso que o doutor Matosinho está adiantando. Isso vai estar na segunda parte da admissibilidade, tá? Que eu ainda vou entrar. Então, eu concordo com a doutora Andréa, doutor Matosinho, data máxima vênia, que isso é para o próximo step, que a gente vai entrar caso vencido, né? Caso eu seja surpreendido aqui com vencido nessa matéria. Conselheira Lívia. Talvez eu tenha confundido, porque eu me adiantei e falei dos paradigmas, mas eu acho que o voto do Caio, que a gente está votando agora se a gente concorda ou não com a afirmativa de que, se o acordo invoca a súmula e o recorrente não questiona essa súmula, porque o regimento é objetivo, a hipótese do regimento é objetiva, não devemos conhecer do recurso. Se concordamos ou não com essa afirmação. E aí, eu entendo essa afirmação, mas já justifiquei que não, acho que dele também não, e aí, acho que é isso que a gente está julgando. E aí, o Caio, se superado isso, ele vota a questão analisa os paradigmas e vê se tem divergência jurisprudencial, mas a gente está votando essa questão preliminar de que o regimento é objetivo, fala que se o acórdão contraria a súmula, se o acórdão está de acordo com súmula, ele não é caso de conhecer do recurso, o
o acórdão, no caso, está de acordo com súmula e o recorrente não questiona nada. Então, é caso de não conhecer do recurso, ponto. O voto do Caio, acho que é isso. Conselheiro Matosinho, depois conselheiro Tozelli. Conselheiro Matosinho, e aí depois a gente continua a votação. Conselheiro Matosinho, pode falar. Então, eu vou reformular aqui nessa parte, vou acompanhar a divergência, porque eu acho que ela poderia, eventualmente, ser superada essa questão com um precedente adequado. Então, eu reformulo meu voto aqui e fico com a divergência nesse ponto. Ok, conselheiro Tozelli. Pode falar, conselheiro Tozelli. Presidente, só registrar que eu acho que fica muito estranho a gente fazer o conhecimento em tiras, porque, na verdade, o efeito do voto aí é conhecer ou não conhecer. Então, por exemplo, o conselheiro Matosinho, ele não conheceu pelas conclusões. Não dá para você falar que você segue a divergência por artigo. Ainda não encerrou. Terceiro. Só um minuto. Vamos não, então, é porque... Deixa o conselheiro Tozelli falar, depois eu vou passar a palavra. Assim, mera sugestão também, não tenho muita experiência, porque eu acho estranho a gente votar conhecimento em partes. É isso que eu quero colocar aqui para a gente. Conhecimento, acho que já tem que ler inteiro, e cada um depois, por quê? Porque senão fica muito estranho o dispositivo. Quanto ao conhecimento, 3 do colegiado entenderam que a aplicação no 67, parágrafo 3. Vencidos, o conselheiro tal. Não foi vencido. Ele foi vencido no fundamento, mas ele não conheceu. Então, uma mera sugestão, quando a gente for fazer conhecimento, lê todo o voto do conhecimento, porque aí, e na hora de votar, vota para o conhecimento não, e não vários fundamentos para conhecer ou não conhecer, porque fica estranho. Como que seria o dispositivo? Quanto ao artigo 67, deu 5 votos contra 3 vencidos? Não. Conhecido ou não conhecido? Pela conclusão, Matosinho. Foi vencido ou não foi vencido? Não sei se eu me fiz. Eu acho que fica estranho fazer picado conhecimento, ao contrário de matéria de mérito, porque a matéria ela é individualizada. Mas o conhecimento, independente do fundamento, por isso que eu queria deixar aqui, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo com vários fundamentos para não conhecer, quando a gente pode votar tudo em uma, digamos assim, em uma vez só, entendeu? Entendi. Passa a palavra para a conselheira Lívia, depois me pronuncio. Não, só para dizer que aqui, até agora, a gente, obviamente, o dispositivo do voto do conhecimento vai ser conheceu ou não conheceu, mas aqui o voto parou no meio, a gente está votando essa parte do meio, a gente ainda não está votando o conhecimento, a gente está votando um tópico do conhecimento. A sua sugestão, acho que para as próximas vezes pode ser acatada, mas o fato é que aqui a gente só está votando o primeiro tópico do voto do Caio. Ele nem leu a parte da divergência jurisprudencial. Então, acho que ele leria a parte da divergência, a gente teria uma conclusão do conhecimento. Aí sim, uma conclusão conheceu ou não conheceu. Matosinho pelas conclusões, eventualmente tal. Mas só para esclarecer que nesse julgamento, da forma como está agora, ele parou no meio o voto do conhecimento e a gente está no meio do voto dele. E eu não estou conhecendo do recurso, eu estou discordando desse primeiro argumento do conhecimento dele. E a gente tem que continuar aqui o tópico do conhecimento, só para esclarecer onde a gente está também, porque como caiu, voltou, enfim, pode estar confundindo. Conselheiro Caio, depois eu vou falar e... Presidente, eu acho muito importante fazer essa segregação por conta da ordem dos debates que vão seguir. Porque não adianta eu tratar do não conhecimento pelo motivo maçã, e aí, se eu tivesse posto tudo na mesma cesta e depois falasse de laranjas, eu já vi isso muito acontecer na turma ordinária. Né? Eu estou não conhecendo só exclusivamente pelo motivo maçã, que é regimental, que é o dispositivo específico, parágrafo 3º, e aí vamos supor, hipoteticamente, vamos supor que o conselheiro Takata está na turma e acha que não tem similitude fática. E no meio dos debates, ele começa a não conhecer por similitude fática, mas pela falha postulatória da Fazenda na hora de escrever o seu recurso, na minha opinião, isso dá mais problema na hora de escrever o porquê não foi conhecido do que confusão. Porque similitude fática e dissídio jurisprudencial é caput do 67, e isso é um dispositivo específico. Então, isso é para trazer ordem. Ordem no sentido de ordem de debate, ordem do que, e facilita. Data venda, Tozelli, eu entendo, mas eu acho que, na verdade, isso vai facilitar registrar o resultado. Com certeza.
Era isso que eu ia dizer. E só para complementar, Tozelli, já vou te dar a palavra, é importante, por quê? Porque no final, quando eu for proclamar, de qualquer maneira eu vou dizer, vencido o conselheiro tal, que não concordou, concordou com o relator parcialmente, porque quanto ao segundo fundamento do conhecimento. Então, de qualquer maneira, quem votou contra o parágrafo 3º vai querer deixar consignado que não concordou com o relator em toto no conhecimento. Então, a questão é a opção do relator em trazer para a gente o voto dessa forma, eu estou respeitando. É como se ele estivesse trazendo uma preliminar de resolução, e aí a gente vai votar essa preliminar de resolução, depois ele vai entrar uma segunda preliminar de decadência de mérito. Então, é só para organizar o voto, e eu respeitei por conta dessa forma que ele trouxe. Poderia ter trazido diferente. Então, eu não vejo problema da gente votar assim. Pode falar, conselheiro, e a gente vota. Eu já tinha baixado a mão para não prolongar aqui. Para mim, eu acho que a gente perde muito mais tempo fazendo assim, mas eu respeito, era só uma mera recomendação, porque se você for ver a todo rigor, isso não precisaria nem estar no voto, porque quando você já não conhece, já pela aplicação da súmula, você não precisa analisar similitude fática ou não, entendeu? Mas segue o jogo. Está vencido. Certo. Aí volta a discussão. Aí eu voto vencedor. Aí eu voto vencedor que apresenta a razão do conhecimento. Vou passar a palavra para o conselheiro Alexandre para ele votar. Tá, conselheiro Alexandre, como vota nessa primeira parte aqui? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o voto do relator. Ok. E eu vou acompanhar a divergência nesse primeiro segmento. Então, ficamos com maioria, né? Conhecido nesse aspecto por maioria. Vencido o relator, o conselheiro Tozelli e o conselheiro Alexandre, certo? Então, nessa primeira situação, 67, parágrafo 3º, o relator ficou vencido com relação ao não conhecimento. Agora, relator, vamos para a segunda parte do seu voto em relação ao conhecimento. Obrigado. Caso superado tal óbice regimental, cabe agora tratar da similitude fática e da devida demonstração de dissídio jurisprudencial. No apelo fazendário, expressamente defende-se que, abre aspas, restou cristalina a atividade ilícita do autuado observada a partir da conduta deixar de declarar parcela significativa de sua receita, o que revela evidente intuito de fraude. Essa é a única tese do recurso especial. Eu escrevi voluntário, mas a devida qualificação da multa pela significativa parcela da omissão de receitas. Porém, analisando o próprio TVF, verifica-se que tal argumento não foi trazido pela autoridade fiscal. Então, eu ponho aí o TVF para os senhores e senhoras. Na verdade, o TVF sequer mencionou o artigo 44 da Lei nº 9430 para qualificar a multa de ofício. Tal dispositivo apenas aparece nas folhas do auto de infração, layout automático do sistema Safira. Foi na decisão da DRJ-CO que tal fundamento foi inaugurado. E no acórdão recorrido, como visto, tal motivo foi devidamente enfrentado e expressamente, mesmo considerando que a monta foi relevante, a ilustre conselheira aplicou a súmula CARF número 14. No acórdão singular paradigma trazido, analisando a conduta da contribuinte, se concluiu. Então, eu ponho aqui o excerto, né? Resta claro que, ainda que, como adiantado pelo doutor Matosinho, o acórdão paradigma tenha feito esta análise quando ele se propõe a decidir pela decadência, tem essa frase aqui, ó, que eu acho insuperável. De acordo com as planilhas tal e tal, os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados nas instituições, caracterizando dessa maneira a intenção fraudulenta. Então, como eu já fui superado na questão da súmula, então eu entendo que eu estou aqui num campo como se fosse um processo ordinário, que eu simplesmente preciso ver similitude fática e dissídio, eu entendo que neste outro precedente a infração seria de omissão de receitas, também presumida
com base no 42 e com qualificação sendo mantida exatamente com base na proporção. Então, desse modo, eu entendo que ficou evidente a similitude fática e a demonstração de divergência necessário. Então, superado aquele óbice lá atrás, em termos de similitude fática e divergência, eu entendo por conhecer. Conselheira Edelia. Vou divergir novamente. Primeiro ponto, né, não confronto acórdão paradigma com TVF, confronto acórdão paradigma com acórdão recorrido. Então, ainda que não constasse do TVF, como esse foi o fundamento analisado no recorrido, isso para mim bastaria, tá? Eu, mais à frente, se tiver oportunidade, vou discordar, porque entendo que está escrito no recorrido. Qual que é a diferença que eu vejo entre o recorrido e o paradigma? O recorrido aplicou a multa qualificada. No recorrido, a total de créditos bancários que foram comparados são aqueles caracterizados como receita da atividade, 5.700.000 contra 600.000 de receita declarada. O paradigma considerou o total de depósitos bancários comparado com receita declarada e viu que também era 10%. Se transportássemos para cá o entendimento do paradigma, ele agravaria a presente exigência para aplicar os 150% sobre os 9.200.000 de depósito bancário de origem não comprovada. Então, entendo que minimamente para aquilo que foi aplicado a multa qualificada, a divergência está caracterizada. Não vejo nenhum problema no voto do 101.96757, né? Não teria nenhum problema de reformular aqui o entendimento que já afirmamos diversas vezes de que esse é o paradigma para omissão significativa de depósito bancário. Porque ele tem essa geografia complicada, né? Ele primeiro analisa a questão da fraude quando está analisando a decadência, né? Lá no âmbito da decadência que ele vai dizer que os valores são significativos, que a fraude está presente, mas lá no final, quando ele vai analisar o enfrentamento do contribuinte contra as multas, descaracterizada a conduta dolosa conforme analisado anteriormente, então ele atrai, então eu não vejo nenhum problema no 101.96757. Por enquanto ainda não, né? A gente sempre pode evoluir, mas eu não vejo nenhum problema nele e vejo com muita clareza que o colegiado que proferiu esse acórdão reformaria o paradigma, por isso divirjo com isso. Pois não, doutor Caio, pode falar. Não, Edelia, eu estou conhecendo, você está acompanhando. Ele conheceu. Você viu? Ele não Ele estava tão brava comigo que eu falei, nossa, eu nunca vi alguém tão bravo assim. Ele não conheceu pelo 67, parágrafo 3º. Superando o óbice do 67, parágrafo 3º, ele conhece o do recurso. Nossa, mãe. Não, é que quando ele trouxe a inflexão de que no TVF não trouxe, aí eu já passei para fazer a confrontação do resto e parei de ouvir. Esse comentário é um obter dictum para o que vai vir no mérito. Eu quis deixar a plateia pronta para não ser pega de surpresa. Mas... Desculpa, eu realmente bloqueei e fui ler outra coisa, porque achei que você já tinha pautado nessa premissa. Desculpa mesmo. Acompanho. Conselheira Lívia. Eu também acompanho o relator no mérito. Eu só vou pelas conclusões, porque eu tiraria essa questão do TVF. Para mim, o TVF é irrelevante para fins de conhecimento. Eu considero que o recorrido entendeu dos fatos e o que ele decidiu, versus o que o paradigma entendeu dos fatos que ele decidiu. Se os fatos são esses ou não, se o TVF falou isso ou não, eu considero mérito. Então, eu acho que não colocaria isso aqui, porque pode confundir mérito com conhecimento. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões no conhecimento. Conselheiro Fernando, como vota? Nesse segundo ponto, eu acompanho o relator. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu fico um pouco, justamente porque eu já não conheci, e aí agora parece que eu acabo conhecendo, por isso que eu volto no que eu te falei, que não precisa. Eu não conheço, presidente, agora não é, porque eu voto, eu não conheço, mas eu conheço. Eu não conheço. Então, eu me sinto
eu considero essa análise dispensável, porque a minha razão de não conhecer é que o colegiado aplicou a súmula, e aí já morre aí, é um fundamento autônomo de não conhecimento. Por isso que eu volto naquilo que me chamou a atenção no primeiro ponto. Não existe conhecimento parcial no sentido de picar, de argumento. Ou, nesse caso, é uma matéria muito qualificada. Ou se conhece ou não se conhece. Não dá para conhecer e depois desconhecer. É isso que a gente acaba fazendo. Então, presidente, eu só registro aqui que eu concordo que há similitude fática, mas não a ponto de conhecer o recurso. Por quê? Porque eu entendo que o recurso não tem que ser conhecido aos olhos do 67, parágrafo 3º. Então, eu estou numa posição agora que eu não sei o que eu faço. Não, tá perfeito, esse é o seu voto. Eu não julgo o fundamento, eu vou julgar o conhecimento. Eu já não conheci pelo 67, parágrafo 3º. Então, eu não conheço do recurso e dispenso essa análise. Isso. A partir do momento que você votou com o relator no 67, parágrafo 3º, já está não conhecido. Por isso que é estranho, porque o voto do Dr. Caio, então eu conheço, não conheço, mas agora eu conheço, é isso que eu conheço. Não é questão de conhece, agora não conhece. Se o senhor não conheceu, não conheceu. Não conheceu, acabou. Agora, a gente que ficou ali superando o óbice, a gente vai acompanhar o relator ou não. Essa é a questão. Não, mas aí que tá, o relator não conheceu, esse que é o grande ponto. Não, ele não conheceu pelo 67, parágrafo 3º. Pode falar, conselheiro Caio. Presidente, se for aceito esse voto, ninguém mais traz alternativa. Você tem que trazer a alternativa porque você foi superado. Eu não posso ficar batendo na tecla então não vou votar mais porque eu parei no parágrafo 3º. Então, eu parei no 3º e, caso vencido nisso, eu tenho que analisar similitude fática e dissídio, porque é o que fala o caput do 67. Não pode você se ater eu não conheço por causa do 67. Se é assim, isso poupa muito trabalho que já foi feito. Então, porque a partir do momento que tem chance de eu ser vencido naquilo, o conselheiro ele tem que dar uma resposta jurisdicional naquilo que ele foi vencido. Não é final o parágrafo 3º do 67. Ele é, abre aspas, preliminar ao conhecimento. Então, nesse caso específico, ele não basta. É como você receber para você um recurso voluntário, lá na TO, fala, não, eu já reconheci decadência, não vou julgar o mérito. Para mim é decaído. Então, é a mesma questão. A partir do momento que existe chance de superar o parágrafo 3º, você tem que entrar na similitude fática e no dissídio, até pela possibilidade. E uma vez que a maioria afastou, todos os conselheiros têm que votar similitude fática e dissídio jurisprudencial. Entende? Por força do caput do artigo 67. Não pode parar no parágrafo 3º. Entende? Essa é a minha posição e eu, pessoalmente, estou bastante seguro dela. Conselheiro Tozelli, depois conselheira Lívia. Muito bom, acho que a gente tocou no ponto, doutor Caio, que é justamente isso. Eu não sou seguro porque eu não tenho tanta experiência aqui, mas assim, essa analogia da decadência do mérito, para mim, ela é inaplicável, porque aqui nós estamos numa medida anterior, porque lá, se você é vencido na decadência, o crédito ainda está líquido certo. Aqui não, aqui é conhecimento, independentemente do argumento, você, doutor Caio, votou pelo não conhecimento. Caso você seja vencido no não conhecimento, independente do fundamento, aí o voto vencedor vai falar porque conheceu. Então, assim, mas assim, como eu falei, com toda a humildade que eu coloco aqui a discussão, eu acho que é um problema, assim, porque não é que eu não quero, longe de não querer votar, presidente, não é isso. Porque se eu for, assim, não, regimentalmente é essa a posição. Isso eu já questiono, porque não é o que eu entendo. Eu entendo que, independentemente do fundamento, eu não sou obrigado, uma vez não conhecendo pelo 67, parágrafo 3º, eu entendo que eu não sou obrigado a analisar a similitude, porque aquilo para mim já foi suficiente para não conhecer. Não é igual decadência e mérito, não é igual, porque lá o crédito permanece em discussão. Aqui nós estamos falando exclusivamente de conhecimento, porque senão, de novo, fica muito estranho. Como que eu não conheci, mas como a maioria entendeu que o 67 não é, eu vou conhecer. Não, mas eu já não conheci.
Então, por isso que eu falo, humildemente, não é o que eu interpreto, mas se for uma posição institucional, olha, os conselheiros, superado o 67, parágrafo 3º, tem que voltar à similitude fática. Beleza, acompanho o relator, mas é que eu, presidente, entendo, de novo, que não é o caso, porque independente do fundamento, eu já votei pelo não conhecimento, entendeu? Mas muito bom, mais uma discussão muito boa, técnica, não sei quem vai nos dará a resposta, mas para não tumultuar mais o julgamento, caso o colegiado entenda que é necessária essa segunda rodada de votação, eu acompanhei o relator, mas fica assim, Toselli conheceu e depois não conheceu e depois conheceu. É só isso que me incomoda, entendeu? Não, Toselli, eu entendi, e você não conheceu pelo 67, parágrafo 3º. Então, você não conheceu do recurso. Você não conheceu do recurso. Mas vou passar a palavra para a doutora Lívia e depois para a doutora Edeli. Acho que eu entendo a indignação do doutor Toselli. Acho que em algum lugar tem que estar escrito, se a gente for tratar essa questão como preliminar, que isto foi uma preliminar e que ela foi superada, vencidos relator Toselli, e no conhecimento, votamos o conhecimento. Já se tratarmos essa questão, não como uma preliminar, mas como o conhecimento como um todo, aí vamos como o Toselli sugeriu, de o relator não conheceu, o relator nem precisa falar de divergência jurisprudencial, afinal ele não conheceu pelo 67. Então, vai de tratarmos isso como uma preliminar ou como conhecimento geral. Como vai ser feito, acho que ambos os casos aqui a gente está numa questão, preliminar como se fosse uma diligência, sabe? Quando a gente tem isso, alguém sugeriu a diligência, então, vencido na diligência, ele traz o conhecimento, acho que aqui está muito parecido. Não me oponho em nenhuma das duas, mas acho que tem que estar aqui. O relator foi vencido nessa primeira, o Toselli acompanhou e votamos ou não conhecimento, aí como vai ficar, acho que Deli e a presidente são mais autorizadas para nos dar a palavra final, né, mas concordo com a indignação do doutor Toselli aqui. Conselheira Edeli, pode falar. É só para dizer que eu não sei qual que é a solução para isso. Sinceramente, isso não é um processo civil normal, né? Não é o processo que nós estamos, isso não é uma preliminar, né? Isso não é uma prejudicial, é um requisito, a gente tem um conjunto de requisitos de admissibilidade. Agora, poderia ser essa solução defendida pelo conselheiro Caio? Poderia ser a solução dada, a objeção dada pelo conselheiro Caio, eu também poderia colocar como alternativa que quem diverge da aplicação do 67, parágrafo 3º, é que para afirmar o conhecimento tem que estar seguro dos demais requisitos. Foi o que eu percebi na hora que eu fui proferir meu voto, que eu não estava segura da similitude fática. Agora, isso vira... Se for assim, então ficou fácil, né? Ficou fácil, a gente consegue transportar para outra pessoa o ônus de fazer o exame de admissibilidade, né? Eu acho que não é bem por aí, realmente não... É diferente, o caso anterior, eu trouxe várias hipóteses de não conhecimento, mas a primeira era intempestividade, por isso eu parei. Essa eu achei que realmente essa é preliminar dentro de conhecimento. Agora, quando a gente entra dentro dos requisitos de admissibilidade, quer dizer, se a gente tivesse um acórdão aplicando súmula, então eu não vou olhar mais nada, vou entender que, olha, o acórdão aplicou súmula e não vou falar mais nada, mesmo que seja um absurdo, porque eu acho que a súmula rege aquilo, como acontece, a gente tem divergência mesmo na súmula 82, para fins de exigência de multa isolada. Há quem entenda que ela valide o cancelamento da exigência. Então, olha, o acórdão aplicou o entendimento da súmula 82 e eu não vou analisar concomitância, né, porque já aplicou o entendimento de súmula, então não vou falar mais nada. Eu realmente não sei, é uma interpretação, a tese da forma como o conselheiro Toselli defende me incomoda, porque abre esse flanco enorme para você trazer um não conhecimento precário e se eximir da verificação dos demais requisitos de admissibilidade, mas, de outro lado, a situação em que o conselheiro Toselli foi colocado para votação, e eu fico pensando em como vai ser registrado esse resultado, e fico achando que essa solução não está adequada. Então, eu realmente não sei, as duas situações me incomodam.
Conselheiro Caio, depois conselheiro Fernando, aí eu falo e a gente resolve. Eu acho que é muito simples aqui, não é muito simples, eu acho que fica muito claro. Vamos lá, é um exercício simples, para você ver se os requisitos, eles são autônomos, e a partir do momento que ele é autônomo, e o parágrafo 3º tem natureza de óbice regimental, ele se comporta dele precisamente como intempestividade. É precisamente isso. Então, ele é algo que vem preliminarmente, é que a forma como foi redigido o regimento, ele vem depois. Mas ele é uma ocorrência, ele é um evento preliminar à necessidade, que, na verdade, aí vira dever dos conselheiros da Câmara Superior, certo? De verificação de similitude fática e dissídio. Porque ele está criando uma hipótese de não processamento de RESP, que é diferente de demonstração de dissídio jurisprudencial e similitude. Então, ele funciona muito semelhante, eu até achei muito feliz você ter mencionado a tempestividade, porque eu tenho aqui uma hipótese que eu vou olhar para duas coisas. Eu vou olhar para o acórdão recorrido, ver se tem súmula invocada, e aí, até na tese, vou olhar para o recurso. Eu não estou olhando para acórdão ainda. Então, ele é um requisito autônomo que per si barra o processamento do recurso, que vem antes de eu entrar na questão dos paradigmas. Então, ele tem natureza regimental, processual e preliminar. Então, se for acatado parar aí, imagina o problema ao relator que só traz o voto de conhecimento falando, não vou conhecer com base no parágrafo 3º, ele é vencido. Aí a presidente vai falar, ok, vencido, e agora? Então, exatamente é necessário, se superado o não conhecimento por parágrafo 3º do artigo 67, tem que entrar sim em similitude fática e dissídio jurisprudencial. Senão você vai ter exatamente essa situação de, eu não conheci pelo parágrafo 3º, tá bom, vencido, e agora? E ele tem exatamente a natureza como qualquer outro requisito prévio de admissão recursal, como é a tempestividade, como é a assinatura do patrono, como é a procuração. Você não pode resolver um recurso voluntário especial, ele é intempestivo, então esse é meu voto. Então, eu acho que para mim está muito claro. Então, é essa adição que eu queria fazer. Conselheiro Fernando. Presidente, vamos lá por partes, tá? Primeiro, em relação a esse ponto, eu acho que tem que votar os dois pontos. Eu acho que não dá para parar no primeiro, foi vencido tem o segundo ponto do conhecimento, né? Como se fosse uma questão realmente sucessiva, né? Passou o primeiro ponto para não conhecer, não se admitiu, aquele esquece, vai para a segunda matéria. Para mim, isso vale tanto quanto eu dizer que eu não acho que uma infração é fraude, né? Então, eu tenho primeiro a infração, todo mundo vota a infração, depois eu tenho a multa. Né? Senão o cara fala, mas eu acho que nem tem infração. E aí ele não vai querer julgar a multa porque ele acha que não tem infração, ele vai julgar, se ele for vencido, depois tem a multa. Então, eu acho que com a devida vênia, cada ponto, e eu acho que se registra separadamente, né, em primeira votação no conhecimento aconteceu isso, e em segunda votação aconteceu aquilo, tá, para ficar registrado. Tá. Presidente, não sei se eu tenho um outro problema que talvez, porque eu tenho um processo que tem, olhei agora aqui direitinho e eu tenho uma outra dúvida, mas se vocês quiserem encerrar primeiro essa discussão, melhor, né? Ainda é sobre conhecimento, mas não tem nada a ver com isso. Tá ótimo, obrigado. Alguém mais quer falar? Tozelli, por favor. Eu vi que a Edeli levantou a mão, mas tirou a Edeli? Tozelli, depois a Edeli. Pode falar, Tozelli. Presidente, prometo que será a minha última fala. Na verdade, de novo, eu entendo uma coisa, é facilitar os demais julgadores, o que a gente tem que fazer, lealdade. A gente sabe que o conhecimento dos processos, muitas vezes, a gente acaba, vários processos, conhecendo os fatos na hora. Óbvio que, se eu for pela intempestividade, se eu apresentar aqui, que nem o voto da Ideli, que nem o voto do
caso vencido, eu não gosto de vencido, caso superado essa questão, vamos lá, aplica a súmula ou não, eu entendo isso, há similitude fática, tudo bem. Quanto melhor você dá esse caminho, óbvio, mais fácil, mas o que me incomoda, de novo, não é porque o colegiado precisa saber desses fatos que é a razão de eu ter que apreciar necessariamente no meu voto. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, outra coisa, doutor Fernando, quando você falou da multa da fraude, a multa qualificada é uma matéria autônoma. E a exigência do crédito é uma matéria autônoma. Qual que é a matéria que nós temos? É esse o ponto da minha divergência. É conhecimento recursal. A matéria aqui é conhece ou não conhece. Doutor Caio, com a devida vênia, eu não acho que isso é preliminar por causa da ordem do 67. Na verdade, para você conhecer o recurso especial, você tem vários requisitos. A partir do momento que você, julgador, entende que um requisito não foi cumprido, você pode parar aí. Porém, por lealdade ao colegiado, por transparência, por colocar tudo na mesa, nada te impede de colocar em sublinhar, para depois você tirar da minuta do seu voto, porque a sua razão de decidir for outra, para colocar para o colegiado, porque às vezes a gente sabe que a aplicação da súmula pode existir divergência. Então, eu vou dar a comparação dos recordes. Aí, agora, para mim, o ponto crucial. Presidente, um exemplo hipotético. Vamos supor que 2 julgadores entendem que a aplicação da súmula é válida e não conhecem. Aí, outros 2 julgadores entendem que, tanto faz, que no caso não faz no 67, parágrafo 3º, mas eles argumentam, outros 2, que não tem similitude fática. Vamos supor que desses 2 o voto de qualidade da presidente está lá. Pergunto, qual é o resultado? Não conhecido por qualidade. Isso demonstra que a matéria conhecimento é uma, porque se fosse duas matérias, no meu exemplo estaria aplicação da súmula não conhecido por maioria, aplicação da divergência não conhecido por maioria, não seria por qualidade. É esse que é o ponto, entendeu? Então, por isso que eu acho que é um voto só, é uma matéria só, e cada julgador é livre para apresentar o fundamento, seja parágrafo 7, seja intempestividade, seja ausência de similitude fática. Prometo que não falo mais sobre esse Não falo, combinar. Conselheira Deli, depois Matosinho, e a gente tem que encerrar isso aqui, gente. Faltam 3 processos ainda só no dia de hoje. E amanhã a pauta está lotada. Eu tenho dificuldade, continuo com dificuldade em enxergar isso como preliminar. Intempestividade, para mim, é claro como preliminar, porque você não abre o recurso. Então, não, é algo que você não tem que falar dos demais requisitos. Estou com muita dificuldade de criar uma hierarquia dentro dos requisitos do artigo 67. Muita dificuldade. Talvez a dificuldade seja maior nesse caso, porque a segunda argumentação do conselheiro Caio é para validar o conhecimento, né? Então, esse que é o problema, porque se eu peguei o recurso, olha, eu não tenho contrarrazões, mas eu estou vendo aqui que o recorrido tem essa objeção, eu entendo que no recorrido tem essa objeção, ele aplicou súmula, então ou a súmula foi aprovada depois, né, qualquer coisa. Então, eu vou não conhecer. Mas, claro, em todos os casos de não conhecimento, é preciso trazer o julgamento de mérito, independente de quantos argumentos sejam trazidos. Então, se na hora que eu vou analisar o mérito, eu vejo que eu tenho uma outra objeção ao não conhecimento, eu vou lá, subo e atualizo o não conhecimento. Eu também não conheço por essa razão. De repente, convenço vocês. Quando eu não falo dos outros requisitos, é porque eles, para mim, não eram prejudiciais à minha análise de mérito, que eu vou ter que necessariamente fazer, ainda que eu conclua pelo não conhecimento. Então, vai ter situações, e já passei por várias desse tipo, em que eu estou analisando o mérito, apesar de ter dado o não conhecimento, e volto atrás e, mas tem isso aqui também, olha, isso aqui também, né? Olha, escolhe aí por onde você não quer conhecer. E tem também a questão de enfrentamento de contrarrazões, que eu acho que se tivesse aqui uma arguição dizendo, olha, não tem similitude fática, a gente tinha que responder também, ainda que não conhecendo por outra razão,
rebato primeiro, digo, olha, eu entendo que tem similitude fática, mas não conheço por conta disso. Então, eu acho que a gente já decidiu casos assim outras vezes, mas a gente não teve esse debate, essa discussão, né, por conta da estruturação do voto, né, ou até porque não tivemos a preocupação que o conselheiro Caio teve agora, né, de trazer essa questão, e é multa qualificada, a gente sabe que vai dar problema, que vão perguntar se o paradigma tem similitude fática, porque é multa qualificada, né, então é uma preocupação de todo pertinente, mas eu ainda estou com dificuldade de colocar em ordem os requisitos do artigo 67, é isso que me parece que a gente está fazendo. Conselheiro Matosinho, e depois a gente, ou alguém pede vista de mesa e a gente continua, porque realmente é vista, aí fiquem à vontade para resolver, mas agora a gente precisa votar, tá? Conselheiro Matosinho, vamos lá. Presidente, ele já resolveu uma parte que eu acho que o grande problema dessa discussão está nessa contradição, vamos dizer assim. Duas posições contraditórias, não é uma contradição do voto ou da argumentação do conselheiro Caio. Ele não conhece, não, ele conhece. Né? Por um aspecto considerado isoladamente não conhece, mas superado isso ele conhece. Então, essa é a nossa dificuldade. Tem uma dificuldade também, e eu não sei se a solução proposta pelo Toselli nessa questão, se 2 não conhece por um motivo, 2 não conhece por outro, e 4 conhece, se de fato você formou uma maioria ainda que qualificada, ou se temos 3 posições divergentes no colegiado, né? Essa é um problema para presidente, né? Não é bem para nós, mas tenho certeza que a senhora vai ter uma solução aí para a discussão. Mas realmente a grande dificuldade que eu vejo aqui, e entendo também, eu acho que assim, talvez, ainda que o conselheiro traga a objeção ao não conhecimento, talvez a gente tenha que tratar sempre essas discussões num pacote da parte de conhecimento. Ele mesmo faz esse óbice e segue. E aí cada um vota pela conclusão ou pela primeira parte, e aí se colhe um resultado. Uma ideia. Obrigado, presidente. Conselheiro Fernando, e vamos lá. Presidente, eu só vou pedir desculpas, e é uma questão importante para mim, e vocês vão entender depois quando eu for relatar o meu processo, tá? Em relação a esse paradigma que o Caio cita, eu quero saber como vocês estão aplicando a questão da súmula para fins de conhecimento 25, né? Se a mera omissão de receita, se tiver qualquer coisa, já é válido, ou precisa ter uma correlação, né? Então, por exemplo, ele diz ali que no paradigma aí, 101.96.757, ele cita que a divergência significativa entre a movimentação financeira e os valores escriturados, né? Isso é diferente de eu ter diferença entre as receitas auferidas e as receitas oferecidas à tributação? Porque se for diferente, ele não vale. Né? Porque nesse paradigma 101.96.757, é só isso que se extrai do voto, porque eu tentei achar esse processo para ver se eu conseguia achar as peças processuais para avançar, e esse processo nem digital é. Porque se a gente achar que não é a mesma coisa, estou dizendo porque o recorrido, a questão discutida é receita auferida, vamos dizer, né, com receita oferecida à tributação. Esse aqui é movimentação financeira com os valores escriturados pelo contribuinte. Dá a impressão que é escriturado na conta banco, é isso? Se ele está comparando só a movimentação financeira. Porque aí eu nem sei qual é a correlação de omissão nesse aqui. Era 10%, é 20%? Não sei, porque ele não está fazendo a comparação entre a receita supostamente oferida e a receita omitida. Eu faço esse questionamento porque eu me deparei com esse paradigma e fui analisar ele melhor e falo, eu nem sei se ele está falando da mesma coisa. Agora, deixa só eu falar, para a gente liquidar essa questão.
Gente, realmente, a conselheira dele tem razão. Por quê? Porque eu estava achando, com toda honestidade, que seria não conhecido. Quando eu olhei assim, eu vi, primeiro 67, parágrafo 3º, depois eu entendi que pela similitude fática também não haveria o não conhecimento. Então, eu estava... Aí, a partir do momento que se conheceu, realmente embolou. Porque eu concordo que o conhecimento é um só. Também tem vários processos agora que eu vou colocar, e em vários a gente vai se deparar com um pacote, um conhecimento amplo, não segreguei. Então, eu acho que, eu entendo o voto do relator, ele optou por segregar, ele achou que era importante trazer para o colegiado essa situação do 67, parágrafo 3º. Isso, no meu caso, inclusive, eu até tenho um processo também que vou colocar, assim como a conselheira Fernanda também fala dessa súmula, e entendi que a segunda parte seria não conhecimento. A partir do momento que se conhece, né, aí a gente supera, né, tem duas situações possíveis. A gente supera o óbice do 67, parágrafo 3º, e entra no conhecimento sobre a similitude fática, né? A gente invoca uma situação inicial do 67, parágrafo 3º, vota, o conselheiro ficou vencido, vamos para a similitude fática, conselheiro venceu, ou não, porque o conselheiro Fernando já levantou uma situação possível de não conhecimento também, nessa vertente aí da análise que ele fez da súmula de omissão da qualificação da multa. Então, a gente tem essa opção, ou então conhecimento completo, que o conselheiro Caio, ele está conhecendo ou não conhecendo? Ele tem a súmula 14, onde ele afirma que pelo o 67, parágrafo 3º, não deveria conhecer. Contudo, ele viu, mas aí a gente não vai conseguir votar, porque vai ser difícil a gente votar, porque o voto dele, eu não fiz assim no meu, mas o voto dele, ele trouxe dessa maneira. E a única maneira que a gente tem de votar essa situação, a não ser que ele reformule o conhecimento, estratificado mesmo, fatiado. Então, é a única situação, superamos o óbice do 67, parágrafo 3º, vamos analisar a similitude fática. Existe? O conselheiro Fernando levantou uma situação que pode ser que não exista, né? Então, eu acredito que seja a melhor saída, né, para a gente solucionar, e das próximas vezes eu peço aos conselheiros que tragam conhecimento completo, entendeu? E vamos fazer como sempre foi feito. O conhecimento sempre foi completo. Eu estou aqui, eu ainda não vi um caso de conhecimento fatiado. Vi mérito fatiado, mas conhecimento eu ainda não tinha visto. Então, eu sugiro que a gente vote dessa maneira, né, até em respeito ao conselheiro que já trouxe o voto dele dessa forma. O conselheiro Tozelli, ele vai se posicionar em relação à segunda parte do conhecimento, onde o conselheiro Caio, ele conhece. Então, a primeira situação parágrafo 3º, superou o óbice, vamos conhecer ou não. O conselheiro Fernando já está levantando uma questão do não conhecimento. Alguém pode pedir vista para verificar isso, e amanhã a gente soluciona a questão do conselheiro Caio. Podemos fazer uma vista de mesa. Então, estou aqui dando as alternativas para os senhores da melhor forma que a gente possa solucionar esse caso. Pois não, conselheiro dele? Então, dentro das opções, para mim, o mais simples. O conselheiro Caio, apesar da similitude fática, não conhece. Eu divirjo. Entendo que tem similitude fática e entendo que não aplicou súmula. Conheço. E aí, tocando para frente, aí é outro fundamento. O Fernando entende que não tem similitude fática, então não conhece, acompanha o relator pelas conclusões, né? Porque não conhece por diferentes fundamentos. E aí vamos contando. Vamos Acho que é a forma mais simples. Vamos com o que a gente tem. Conselheira Lívia. Eu gostaria de pedir para o doutor Fernando repetir a fala dele, desculpa, mas eu fui ler de novo, não sei se eu entendi, então se pudesse... Eu achei que faz todo sentido, eu só não consegui ver aqui. É que o paradigma, ele trata, como
razão para a qualificação da multa, a divergência significativa entre a movimentação financeira e os valores escriturados pelo contribuinte. É isso que diz o paradigma, né? E normalmente o que a gente vê é uma comparação, que eu acho que é o caso do recorrido, e vai ser o caso de um que eu tenho para relatar. É a diferença entre as receitas totais auferidas, na visão do fisco ali, somando a presunção legal, e as oferecidas à tributação. Então, eu estou vendo que eu nem sei, eu nem consigo dizer no paradigma qual era a diferença entre as receitas... E mais uma coisa, conselheiro Fernando, que eu acabei de ver aqui. No recorrido, ele é do simples. Então, ainda tem mais uma situação que você tem que ver o conjunto fático, né? Ele até, inclusive, foi excluído do simples, por ultrapassar a receita, né? Então, ainda tem mais essa situação. Então, eu tenho essa preocupação e eu vou já, como eu estava acompanhando na segunda parte o conselheiro Caio, que eu nem sei como é que vai ficar, afinal de contas, mas só dizer que eu vou entender que não há similitude fática, né? Só para reformar que eu vou votar por não conhecer, talvez pelas conclusões ou não, por causa dessa particularidade que eu vejo que muda muito, porque eu nem consigo saber qual é a diferença entre a receita total e a receita omitida no paradigma. Ok, conselheira Lívia. O paradigma... o paradigma trata valor contabilizado versus valor omitido. É isso. Valor movimentado em instituições financeiras. Esse movimentado em instituições financeiras não necessariamente é o omitido. Não. Tá. Não dá nem para saber. Tá. Eu tinha tomado como valor omitido. E aí, receita... E o recorrido fala de receita declarada versus receita omitida. Tá. Olívia, digo mais. E os valores escriturados pelo contribuinte, eu não consigo nem saber se é o valor escriturado como receita ou o valor na conta banco. Pode ser só uma divergência entre o que ele tinha de movimentação financeira e o que ele escriturou na conta banco. Eu não sei. E do acórdão, você não retira mais nada, porque nem o processo que a gente tem. Quando você vai para outra peça, já começa a complicar, né? Mas aí é o que eu falo, vai de quem vai interpretar, de repente, eu acho que a súmula 25, isso aqui já não é mera omissão. Mas eu teria que ver lá qual é o fundamento do recurso. Mas é só isso que eu queria chamar a atenção. Conselheiro Fernando, então, você está invocando mais uma questão do não conhecimento do recurso, além do 67 para o terceiro. Conselheira Edeli, a senhora acompanha? Como é que a senhora vota em relação a essa questão levantada pelo conselheiro Fernando? Bem, eu discordo do conselheiro Caio no parágrafo 3º e concordo com a similitude. Eu mantenho o meu entendimento, eu não... considerando na normalidade dos casos, como esses processos chegam, esse número totalizado, né, para ele ser chamado dentro de um acórdão para ser colocado, como em destaque numa circunstância dessa, eu não consigo interpretar a movimentação bancária de outra forma que não seja total de depósitos bancários a partir dos quais se presumiu a omissão de receita. Eu acho que essa é a interpretação mais razoável, né? Eu vejo isso como interpretação mais razoável. Então, compreendo a dúvida do conselheiro Fernando, mas eu vou manter a minha visão acerca desse acórdão, né? São 20 milhões aqui movimentado à margem da contabilidade, só 10% é que foi escriturado. Então, a significância esse acórdão continua sendo, para mim, representativo de qualificação de omissão de penalidade, em omissão de receita de depósito bancário, em valores significativos mantidos à margem da contabilidade. Aqui, a significância é exteriorizada na ordem de 90%. Então, a gente pode, eventualmente, ter alguma discussão quanto ao percentual, mas... nisso também, os dois casos são muito semelhantes.
Tá? Então, eu mantenho aqui similitude, né? Eu passo essa, não precisamos de identidade, precisamos de similitude, e tenho aqui, mantenho a minha percepção de que o acórdão recorrido, de que o colegiado preferiu o paradigma, reformaria o recorrido. Ok. Conselheira Lívia, superado o óbice do 67, parágrafo 3º, como é que a senhora vota em relação à arguição do conselheiro Fernando em relação à similitude fática trazida pelo conselheiro Caio? Eu entendi a posição do doutor Fernando, mas acho que o que o recorrido diz é que eu vou aplicar a súmula, porque eu acho que essa diferença gritante não é argumento para qualificar a multa, seja lá de quais parâmetros, entendeu? E o paradigma diz, uma diferença gritante entre parâmetros x e y é justificativa para a multa. Como o recorrido está aplicando a súmula e está dizendo, qualquer diferença que você me diga, ou essa diferença específica não é argumento para qualificar a multa, porque indiretamente quando ele aplica a súmula ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo, não tem argumento para aplicar a multa qualificada. Aplica até, inclusive, a súmula, porque você não justificou. Então, acho que eu consigo caracterizar a divergência com qualquer diferença gritante. Acho que os parâmetros não fazem diferença aqui. Então, conheço do recurso na divergência, né? Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, por hora eu vou manter ou acompanhar, não conhecer do recurso, mas pelas conclusões com esses fundamentos que apresentei. Ok, conselheiro Tozelli, como seu voto superado o óbice do 67, parágrafo 3º, em relação à similitude fática? Com essa ressalva, que eu já fiz aqui, que eu não vou repetir, prometo, aí eu acompanharia o relator por não conhecer e conhecer no final. O mais estranho que isso possa Conhecer parecer. pela similitude fática, certo? Certo, né? Conselheiro Matosinho, como seu voto? Você dá em volta no raciocínio com essa tanta argumentação para lá. O raciocínio é o seguinte, superado o óbice do 67, parágrafo 3º, em relação à similitude fática, como seu voto? Minha dúvida eu vou votar, evidentemente, porque temos que decidir essa questão, mas esse acórdão, ele padece de uma generalidade extrema. Eu acho que foi chamado aqui já pela Edeli de guarda-chuva, e eu acho que o problema dele é exatamente essa excessiva generalidade, que pese tem pontos de contato aí entre as matérias. Eu vou votar por não conhecer, acompanhando aí o voto do Fernando. Eu entendo que aqui é um conjunto. Para mim, o acórdão não tem nenhuma... Ele não entra no exame da súmula, né? A Fazenda, por seu lado, não trouxe um questionamento direto a essa matéria. E a similitude fática aqui, ela é presumida aqui. O que foi o que eu presumo que haja seja uma opção de receita. É uma presunção que a gente pode fazer mesmo do que o acordo traz. Então, me reservando direito até de votar de forma diversa ao apreciar um caso concreto como relator, eu vou votar por não conhecer pelas conclusões. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Bom, eu vou votar com o conselheiro Fernando. Quer dizer, na verdade, eu superei o óbice, mas na similitude fática, eu concordo também. Então, eu não conheço pelas conclusões, mas pelo segundo fundamento. Então, vamos lá, vamos anotar isso, vai dar certo, vai dar certo. Então, quanto ao conhecimento, por favor, doutor Caio. Presidente, para nunca mais voltar no assunto, eu acho que a gente tem que estabelecer se vai precisar, quando o conselheiro trazer, não conhecer no parágrafo 3º do 67, a gente precisa combinar entre nós se vai ter que trazer outro voto ou não. O conhecimento, ele é inteiro. O que eu interpreto, tá? Não sei se tem alguém que interpreta diferente. Eu só quero fechar essa votação. Na minha interpretação do que eu trago de conhecimento, eu trago conhecimento de tudo. Eu não conheço
né? Ou eu conheço. Então, quer dizer, eu vou trazer o 67, parágrafo 3º, eu vou trazer similitude fática, vou trazer fundamento autônomo, eu vou trazer. Agora, o que o colegiado vai decidir, eu não vou fazer estratificado, eu não vou fazer fatiado, eu vou dizer, do conhecimento, eu verifiquei isso. O que o colegiado vai decidir? Vai votar comigo pelas conclusões? Vai votar comigo? Não vai votar? Vai entender que é conhecimento? Eu sempre fiz assim. Desde que eu estou aqui, né, tem um tempinho já quase, um pouquinho, 2 anos, né, pouquinho, mas eu faço isso, do conhecimento. Eu não vou 2.1 da súmula, 2.2, eu não faço. Mas, acredito que, assim, a gente traz tudo que tem, tudo que a gente vê, que se é para conhecer, ou até mesmo, né, no caso do despacho de admissibilidade, se não tem contrarrazões, muitas vezes eu já passo aqui, e muitas vezes ele pega, não, mas olha só, daqui eu já vi que tem não conhecimento, outra pessoa, outro conselheiro fala, aí eu mesma já mudei várias vezes de posição, não, realmente, tem razão, é não conhecimento aqui mesmo. Já cansei, porque o regimento, quando não há contrarrazões sobre o conhecimento, você pode passar. Então, eu muitas vezes aqui já mudei de opinião, né? Isso aqui, isso aí já faz parte da minha vida. Mudar de opinião é tranquilo. Agora, é isso. Então, assim, o conhecimento, conselheiro Caio, é conhecimento. Conhecimento. Então, tudo que você verificar de não conhecimento, é não conhecimento. Agora, vou passar por isso aí já é questão, por exemplo, intempestividade. Aí, se a gente acha que é tempestivo, aí é uma outra situação. Agora, o conhecimento do recurso são todas as situações verificadas. Tem várias situações. Ou, nesse caso da tempestividade, é uma exceção. É uma exceção, porque a gente nem abre mesmo o envelope, como diz a Edeli. Então, é diferente. A gente já julgou um processo da Viviane aqui, que eu fui redatora DOC, que a intempestividade do PERC. Então, aí tem que trazer outra matéria. Não tem jeito. Aí é uma questão de, se o colegiado achar que é tempestivo, eu tenho que trazer outra matéria. Então, eu tenho que estar preparada. Agora, o conhecimento, eu geralmente trago tudo. E eu nem coloco assim, disso, daquilo, fundamento autônomo, eu já trago de uma vez só. Às vezes até recebo críticas por isso. Mas eu trago de um ponto só. Muitas vezes vou pela similitude fática, muitas vezes. Quando é súmula, quando a aula recorrida adota entendimento de súmula, já está, a turma já pacificou o entendimento de que é não conhecimento do parágrafo 3º. Inclusive, eu trazia pelo 12, e aí mudou, e eu aceitei. Então, é isso. Eu tenho várias mãozinhas levantadas, eu não sei quem levantou primeiro, porque eu falei agora o tanto que eu não deveria ter falado tanto. Doutora Edeli, por favor. Eu só nesse caso concreto, objetivamente, diante de uma situação de não conhecimento pelo 68 para 3º, o conselheiro Caio não precisaria se manifestar sobre a similitude prática, a não ser que ele tenha uma objeção a isso. Mas se ele concorda... Não. Conselheiro, quem botou a mão primeiro? Matosinho ou Lívia? Vamos lá, Lívia. Matosinho? Matosinho. Ladies first, pode ir por último. Não ouvi. Ladies first. Ladies first. Conselheira Lívia, por favor. Não, é só que, dependendo de como a gente for colocar isso no dispositivo, vai ter que ter voto vencedor ou não. Se isso for uma preliminar, e superar essa preliminar, votamos a similitude prática, aí vai ter um voto vencedor para alguém esclarecer. Perfeito. Para ver como a gente vai ficar. Tá joia. Isso aí eu já programei. Mas vai ser tratado como preliminar, então? Eu vou colocar assim, tá? Vamos proclamar o resultado. Todo mundo já votou? Todo mundo já votou, né? O conhecimento. Eu entendo, desculpa, só que eu entendo a pergunta do Caio, porque ele vai ter que deletar. Se a gente tratar isso não como um preliminar, mas como voto de conhecimento, ele vai ter que deletar a parte dele de similitude prática. Não, a gente vai tratar como... Esse caso que ele trouxe assim, já trouxe assim, estou respeitando o trabalho do relator e, portanto, vou tratar como uma prejudicial, vamos dizer assim, né? Uma questão prévia,
né? Ele trouxe isso como uma questão prévia. Então, diante disso, eu vou dizer o seguinte, quanto ao conhecimento, por maioria, superado o óbice do dispositivo do 67, parágrafo 3º, o recurso foi conhecido. Vencidos o relator, o conselheiro Toselli e o conselheiro Alexandre. Voto vencedor para essa questão, conselheira Lívia. Não, está errado? O que foi? A Edeli, presidente, por isso que eu acho que não dá para fazer picado. Termina, define o voto vencedor no final. É aquele exemplo que eu tinha dado. Como a matéria é só, por isso que eu sugiro, com a devida vênia, lógico, submetendo ao colegiado, tinha que falar não conhecido por maioria, vencidos pelas conclusões, tal. Tá, então vamos lá. Tudo bem, então vamos lá. Conhecido por maioria, vencidos. Relator Alexandre Caio. Alguém mais ficou vencido? Mas não, só a Edeli ficou vencida. A Edeli e a Lívia, presidente. Aí seria assim, não conhecido por maioria. Vencidas Edeli e Lívia, que conheciam, votou pelas conclusões. Aí o Fernando, o Matozinho e a senhora. E como a senhora está lá, aí a questão agora que eu pergunto faria uma declaração de voto para colocar que a razão é a similitude. O Caio, por ter já feito isso, e aqui, Caio, desculpa causar todo esse tumulto, eu sei que no final das contas você só tentou ajudar o colegiado e foi até muito mais cirúrgico e preciso do que até a gente está chegando à conclusão do que poderia. Acho que super legal isso. Mas, enfim, aí precisa ver se vai fazer em forma de declaração de voto vencedor, ou Caio na remissão, pelo fundamento que prevaleceu, que no caso foi a ausência de similitude fática e não súmula. Conselheira Edeli, pode falar. A minha sugestão era só que designasse o voto vencedor no final. Só isso. Tá. Então vamos lá, de novo. Conselheira Lívia, pois não. Só que superada prejudicial, vencidos relator e Toselli, voto vencedor contra prejudicial, né? Porque o Caio ficou vencido na prejudicial de aplicação do 67, alguém tem que dizer que o 67 não é aplicável aqui. Então... Certo. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei. Não é isso? Pode falar, Toselli. O Toselli está querendo fazer a votação inteira. Eu entendi. Não, a gente está falando a mesma coisa. Todo mundo está falando a mesma coisa. A questão aqui, já chegamos à conclusão, então, que sim, vamos fazer um voto vencedor. Então, sim. É muito simples, não conhecido por maioria. Vencidos Edeli e Lívia, né? E pela ausência de juízo, Fernando, 3. Então, é um de vocês três tem que falar a razão de decidir que é a ausência de similitude. Mas e o relator está onde nessa história? Porque o relator não, tá certo. Peraí. Deixa eu falar, só um instantinho. Peraí. No caso, a primeira situação do conselheiro Caio, gente, quanto ao conhecimento, por maioria, foi superado o óbice do 67, parágrafo 3º. Foi superado. Vencido o relator, quem mais ficou vencido nesse óbice? Me ajudem aí. O relator, Alexandre Toselli. Não é isso? Não é isso? Isso. Designado. Tá. Designado a doutora Lívia para fazer esse voto vencedor. Ponto. Acabou. Com relação à similitude fática, foi conhecido por... Né, peraí, agora eu vou contar. Similitude fática, Edeli, Lívia, entenderam que tinha, Toselli e Alexandre, e o relator. Então, venceu o relator, tá? Quanto à similitude fática, foi conhecido por maioria, vencidos. Fernando, Matozinho e Andréia, que não conheceram do recurso. Essa é a situação, não é isso? E agora vamos passar o mérito. Errei? Tô errada, gente? Não, é justamente porque não foi conhecido no final, presidente. Não foi conhecido. Foi conhecido, Toselli. Foi.
Foi conhecido. Olha só. Doutor Caio não conheceu. Eu não conheci. Não. O Roseli, Caio... eu conheci. Olha, gente, isso aqui tá chato. Peraí, um de cada vez, porque não vai dar, gente. Não vai dar. Tem mãozinha levantada, vou respeitar a mãozinha. Essa votação hoje foi um tumulto. Então, peraí, vamos com calma. Edeli e Matosinho levantaram a mão e eu não quero ninguém gritando aqui. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Então, Matosinho, por favor. Presidente, eu vou me abster. Conselheira Edeli. Só para evitar a discussão, o formato de votação proposto pelo Toselli gera um resultado diferente desse que foi proposto pela senhora. Então, o presidente decide a forma de votação então, está resolvido. Está resolvido. Porque o conselheiro Caio, ele venceu no conhecimento quanto à similitude fática. Então, nesse caso, a gente vai passar para o mérito. Essa é a questão. Eu votei pelo não conhecimento com o Fernando e o Matosinho em relação à similitude fática. Certo? Então, eu queria deixar isso claro. O conhecimento, ele foi por maioria. Quem ficou vencido? A Andréia, o Fernando, o Matosinho e a Andréia. Essas pessoas ficaram vencidas. Os demais votaram por reconhecer a similitude fática. Então, essa é a questão. Votaram acompanhando o relator no segundo fundamento do conhecimento. É isso. O primeiro fundamento do conhecimento, o relator ficou vencido. A conselheira Lívia vai dizer por quê. E é isso. Tá certo? Então, vamos seguir para o mérito. Vamos lá. Perfeito. Vou prosseguir no mérito, mas eu só achei aqui que a primeira minuta que eu trouxe com esse modelo de separar os dois foi em setembro de 2020, então eu já fazia assim, eu não inovei nada. Mérito. Tendo de se conhecer do recurso especial oposto pela Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida, qual seja deixar de declarar parcela significativa de sua receita, revela evidente intuito de fraude, apto a ensejar a incidência da multa qualificada. Alega recorrente à Fazenda Nacional, que, bom, acho que a grande maioria dos conselheiros já conhece esses argumentos de prática, eu vou resumir, né, que eles entendem que existe intenção, que existe postura deliberada, quando você verifica que a monta é muito, né, a proporcionalidade, o tamanho, você consegue extrair intenção deliberada, que, por sua vez, caracteriza o evidente intuito de fraude, e, ao final, acrescenta que houve prática de ilícito, resultado de conduta dolosa com diminuição do valor da obrigação tributária, e tudo isso estaria dentro da justificativa do antigo, né, inciso 2º do 44, atual parágrafo 1º. Pois bem, minhas palavras, o tema não é novo, pelo contrário, a década da matéria vem sendo analisada pelo CARF, como já colacionado no tópico de conhecimento, sequer foi o fundamento da autuação para a qualificação da multa de ofício, a questão da proporção. Por isso que eu já introduzi lá atrás. A autoridade se ateve a afirmar que, abre aspas, a omissão de receita caracterizada como oriunda das atividades operacionais configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, definido pelo artigo 1º, inciso 1 e 2, e artigo 2º, inciso 1, da 8137, motivo pelo qual também será formalizada a representação, foi isso que ele falou. A devida justificativa para aplicação ao caso da pressão do inciso 2º do 44 surgiu apenas no julgamento da DRJ competente, remendando a falha da autoridade fiscal, data máxima vênia, diga-se, manifesta inovação. Não obstante, o que resta agora é averiguar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo cometida em diversos períodos, como anteriormente explorado, seria elemento fático hábil para socorrer a validade da justificativa para dobrar a monta da multa de ofício. Para esse conselheiro, tratando-se de infração presumida, de omissão de receitas com base no 42.9430, a constatação de proporção da infração não justifica o afastamento da mandatória observância do enunciado da súmula 25. Então, eu entendo que é caso de súmula, inclusive. Só que, diferente da relatora, eu estou aplicando no mérito a súmula 25 e não a 14. Aí, eu vou poupar o colegiado, porque eu acredito que até o Matosinho e o Alexandre já conhecem um pouco da minha argumentação sobre a questão da proporção.
que eu pergunto, que eu digo que, na verdade, você falar que a infração foi de larga monta é você utilizar um prisma da própria infração para qualificá-la, então não existe o plus da conduta, não existe o mais, é a própria infração sendo olhada sobre outro ângulo para ela mesma ser qualificada, e exatamente isso é subjetivo, isso não está na lei, e aí eu pergunto, quantas vezes é a proporção bastante para qualificar? 2 vezes, 4 vezes, a partir de 9, ou talvez acima de 10? Então, esses questionamentos provam que isso é subjetivo, é uma questão de prisma, de ponto de vista. Então, presidente, em resumo, eu, no mérito, estou aplicando a súmula 25, e como obter dictum, eu estou dizendo que essa fundamentação de proporção não existe o plus a mais para a qualificação. Acho que a gente conseguiu, pelo menos, poupar um pouco mais de tempo no mérito. Ok, conselheiro. Conselheira Deli, quando estiver pronta. Bem, posição já conhecida, eu demando a identificação pela autoridade fiscal da correspondência dos depósitos bancários com receita da atividade, isso existe, né, desde a fiscalização se pautou por isso, inclusive separou os depósitos bancários que correspondiam à receita da atividade, como consistentes em cobrança e operação de desconto, né, esses valores, como há evidência de ser receita da atividade, a significância deles demonstra a intenção, a indicação de que se sujeita a multa de 150% consta aqui no demonstrativo de cálculo, a referência ao dispositivo legal, de fato, como diz o conselheiro Caio, ele não está aqui, mas a referência apenas ao 837, mas a multa de 150, ela tem essa referência ao enquadramento no auto de infração. Então, me parece que não houve prejuízo ou defesa com esse formato de acusação e sendo receita da atividade em montantes significativos e constando isso da acusação fiscal, eu divirjo e mantenho a qualificação da penalidade. Conselheira Lívia. No mérito, eu acompanho o relator integralmente, a posição é conhecida. Presidente, eu só queria, no conhecimento, reiterar que meu conhecimento foi pelas conclusões na similitude fática, e aí eu peço declaração de voto, já que eu vou fazer o voto vencedor, porque aí eu já explico por quê. Então, só... Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também voto na mesma linha da conselheira Edeli, no sentido de se superar que é só a questão da presunção legal, né? Então, aqui é como a indicação pela autoridade fiscal de que essas receitas provêm da atividade do contribuinte. Nesse caso, eu também vou acompanhar a divergência para dar provimento ao recurso de fazenda. Ok, conselheiro Pazelli, como vota? Eu acompanho o relator no mérito, presidente. E conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Acho que aqui tem a mínima indicação da fundamentação no modo de infração. Me parece que esse é o motivo relevante para não para enquadrar na própria súmula, porque ele não trouxe assim nenhum mínimo. Essa construção feita pela conselheira Edeli, enquanto válida, tinha que ser feita pela fiscalização. Então, eu vou votar pelas conclusões do relator. Conselheira Edeli, pode falar. Quando é feito pela DRJ, eu derrubo também. Eu entendo, estou mantendo aqui porque eu entendo que foi feita pela fiscalização, sim. Ela que destaca, separa os depósitos bancários que são de desconto e cobrança e faz a imputação da significância. Ela só não faz a comparação dos totais anuais como faz a DRJ, mas o restante eu vejo na acusação fiscal. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho o relator. Bom, eu acompanho a divergência pelas conclusões, então vamos lá. Vou começar desde o início. Quanto ao conhecimento, por maioria, foi superado o óbice acerca do artigo 67, parágrafo 3º do RICARF, vencidos o relator, vencidos o relator, agora me perdi já.
Relator Alexandre Caio. Relator Toselli Caio. E relator Alexandre e Toselli. Tô certa? Tô certa. Aí, quanto à similitude fática, foi conhecido o recurso por maioria, vencidos Fernando, Matosinho e Andréia, que não conheciam, certo? Voto vencedor. Quanto ao óbice do 67, parágrafo 3º, conselheira Lívia, que votou o conhecimento pelas conclusões, vai fazer declaração de voto. Quanto ao mérito, por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos Edeli, Fernando e Andréia, que votou pelas conclusões da divergência. Tá certo? Resolveu? Matosinho, conclusões. Matosinho, pois não. Votou pelas conclusões do relator. No mérito pelas conclusões, eu gostaria de apresentar a declaração de voto. DV Matosinho. Anotado? Então, vamos em frente. Vamos dar um intervalinho. Isaías, vamos interromper a gravação.